que é um orçamento de desastre nacional e de injustiça social, o atual Presidente teve um papel que foi apadrinhar o entendimento entre o PS e o PSD relativamente a um orçamento que só cria mais dificuldades. Mas também esse foi um momento de clarificação da posição de cada uma das candidaturas a Presidente da República. A minha candidatura foi a única que teve uma posição contrária, portanto, à aprovação deste orçamento, porque entendemos que não são as pressões e as chantagens, a proposta da especulação financeira, que podem determinar, portanto, opções que só vão sacrificar mais os interesses dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens, das pequenas e médias empresas, que vão comprometer ainda mais a produção nacional, que vão tornar o país com mais dependência, portanto, com mais desemprego e logo, portanto, um país com maiores déficits, com maiores dificuldades no futuro. Defende, portanto, que o Presidente da República deve ter um papel mais interventivo, deve assumir-se como uma espécie de força de bloqueio em relação à ação do Governo? De maneira nenhuma. Eu entendo que o Presidente da República tem que usar os seus poderes no sentido certo. O atual Presidente da República usou os seus poderes para apadrinhar um entendimento entre o PS e o PSD em torno do orçamento que compromete o futuro do país e compromete os interesses dos trabalhadores e do povo português. Um orçamento cujas medidas vão cair em cima do país e do povo durante o próximo ano 2011. Eu usaria e usarei esses poderes num sentido oposto, de contribuir no quadro dos poderes presidenciais para que haja uma mudança de política, um outro rumo que responda à necessidade da produção nacional de criar mais riqueza e distribuir essa riqueza com justiça. Fernando Nobre, este é um ponto de clivagem da sua candidatura em relação à de Francisco Lopes, já que tem dito várias vezes que, apesar de mau, este orçamento estava condenado a ter de passado? Não, não foi exatamente isso que eu disse e permito discordar, mas desde já boa noite, Dr. José de Sousa, boa noite, Sr. Francisco Lopes. O candidato Francisco Lopes acaba de dizer uma inverdade, para não dizer uma mentira. No dia 1 de outubro deste ano afirmei numa conferência de imprensa que eu era contra este orçamento de Estado, porque efetivamente era um orçamento de Estado que iria provocar mais pobreza, mais miséria, mais desemprego e que não estimulava em nada o crescimento da economia e, por isso, das empresas. Nós precisamos de criar emprego, nós precisamos de criar riqueza, valor, mais-valias, porque o problema não está na criação da riqueza no nosso país. O problema está na sua péssima redistribuição e, nesse sentido, Portugal é um dos países mais desiguais no quadro da União Europeia. Mas, nesse sentido, qual é o espaço de intervenção do Presidente da República, já que ele não tem funções executivas? É um espaço de moderação, é um espaço de mobilização, de catalisação de boas vontades e é alguém, porque foi eleito unipessoalmente pelo sufrágio universal direto, que deve ser ouvido e escutado. E já agora, se me permite, já que estamos a falar do papel do Presidente da República, permita-me que eu lhe diga que o Presidente da República justamente exercerá quanto melhor as suas funções se for um Presidente independente, isento, livre. E nesse sentido, com todo o respeito, a minha candidatura é a única candidatura livre, independente, suprapartidária, o que me permitirá ir para Belém de mãos livres, um cidadão livre em Belém. E nesse sentido, com todo o respeito, mais uma vez, a sua candidatura é oposta da minha. A minha candidatura sai de um desejo genuíno de um cidadão solidário que decidiu num dado momento, perante a crise vivida no país, que ele já não podia ser indiferente ao que acontecia, perante o seu conhecimento global dos fenómenos mundiais e perante o seu conhecimento dos fenómenos sociais, porque aqui atuo muito no campo social também, eu decidi, foi uma decisão unipessoalmente minha, só minha, portanto, considera que uma das suas vantagens é estar liberto de amarras partidárias, é isso? Com certeza, eu não sou candidato porque um comitê central de um partido, nesse caso o seu, decidiu que o Sr. Francisco Lopes seria candidato. Francisco Lopes. Em primeiro lugar, sublinhar que a minha candidatura é uma candidatura de verdade. Não recorre à mentira, à ilusão, à aparência. É uma candidatura caracterizada pela coerência, pela segurança, pela clareza. E nisso se diferencia também do Dr. Fernando Nobre. E esta questão do orçamento é um dos elementos que mostra isso. Em que sentido? O Dr. Fernando Nobre fez várias declarações, 10, 15 declarações sobre o orçamento, cada uma com as suas características. Mas houve uma declaração, num momento-chave da aprovação do orçamento, no dia 31 de outubro, em Vila Nova de Gaia, no dia a seguir ao entendimento entre o PS e o PSD, em que o Dr. Fernando Nobre disse que este era o orçamento possível. Ora, eu entendo que este é o orçamento impossível para o futuro do país,
para o futuro dos trabalhadores, do povo português, das novas gerações, dos mais desfavorecidos e dos reformados. Portanto, considera que o Fernando Nobre está comprometido com este Orçamento de Estado? Se diz que é o orçamento possível, a seguir ao entendimento entre o PS e o PSD, pode dizer antes muitas coisas e a seguir muito mais. Mas há aqui uma questão de coerência e de clareza que fica absolutamente definida nesse momento. Mas, para além disso, gostaria ainda de acrescentar algo mais. Relativamente à questão das amarras. A minha candidatura é uma candidatura que eu assumo. Assumo pessoalmente. Sou candidato a Presidente da República e preparado para exercer as funções que o povo português entenda atribuir-me. E o facto de ter sido cedida pelo Partido Comunista Português, antes de eu a assumir e no quadro em que eu a assumi, não é um elemento que a menorize. É um elemento de garantia. Porque além do meu compromisso pessoal, além daquilo que eu sou, tanto como candidato, pelo meu percurso político, desde os 17 anos, na luta pela liberdade, pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores, isto dá mais um selo de garantia que o Dr. Fernando Nobre não tem, que é o selo da intervenção de gerações e gerações, portanto, que lutaram pela liberdade e pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores. É tudo isso que eu corporizo numa candidatura que tem essa dimensão. Não a menoriza. Dr. Fernando Nobre, considera que a sua candidatura não tem a coerência de que fala Francisco Lopes? Discordo completamente. Continuamos no caminho das inverdades e das manipulações. Que fez essa declaração. Fez essa declaração. É mentira. Eu fui muito claro e tanto é que desde a primeira hora eu anunciei que eu apoiaria a greve geral, como a apoiei e estive presente. Por isso, não vá por aí, por favor, que não vai a parte nenhuma. Quanto à questão da experiência política, evidente, eu não tenho passado do todo o Partido Comunista Português. Não posso ter, não tenho idade para isso. Mas eu faço política internacional há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. E política internacional nos cenários mais dramáticos que o Sr. Francisco Lopes pode imaginar. Tenho ouvido falar recentemente do pobreza e até cataclismos naturais em Santarém. O Sr. Francisco Lopes já viu o que é pobreza extrema. O Sr. Francisco Lopes sabe o que é morrer alguém de fome nos seus braços. O Sr. Francisco Lopes sabe o que é um terremoto e já viu corpos esmagados à sua frente. O Sr. Francisco Lopes está a falar de coisas que desconhece. É de pura retórica e de puro conhecimento livresco. A minha experiência política é a experiência do terreno, em que em mais de 30 décadas eu sempre dignifiquei o meu país em todo o mundo e sempre me ocupei da solidariedade interna em Portugal, já que abri 14 centros sociais neste país e já que criei mais do que 400 empregos neste país, tanto no quadro da minha instituição como no quadro de N empresas de inserção social. Digam-me, por favor, o Sr. Francisco Lopes já criou um único emprego em Portugal? Fala tanto de desemprego. O Sr. Francisco Lopes já viu uma criança correr atrás de uma galinha para apanhar um pedacito de pão que levava no bico da sua galinha para comer? Dr. Fernando Nobre, já são algumas perguntas. Vamos ouvir a resposta de Francisco Lopes. Relativamente a uma questão que o Dr. Fernando Nobre está a querer fugir, que é a posição que tomou em relação à questão do orçamento, não. É um facto que, no dia 31 de outubro, disse que era o orçamento possível. Portanto, a questão da verdade, da mentira, da clareza e da falta de clareza ficará esclarecida neste debate. Quanto às outras questões, o meu percurso pessoal fala por mim. Portanto, eu sou originário de uma terra do interior, do distrito de Coimbra, onde conheci a pobreza que existe no nosso país. Não apenas a que existe nos outros países do mundo, mas a pobreza que existe no nosso país. Portanto, essa imagem da galinha que diz, essa e muitas outras, eu testemunhei-a, daqueles que iam todos os dias para a escola descalços. Portanto, que não tinham que vestir. Não é? Essa, portanto, é a memória que eu tenho dos meus tempos de juventude. Foi isso que me levou, portanto, a ter as opções que tenho hoje e a lutar toda a vida, mesmo, portanto, enfrentando os maiores obstáculos, aqueles que o Dr. Fernando Nobre nunca enfrentou. Portanto, na luta em Portugal contra o fascismo, pela liberdade e a democracia. Portanto, sujeitando-me àquilo que isso implicava nessa altura. Isso, portanto, é uma questão indiscutível de um compromisso e de um comprometimento a favor dos trabalhadores. Já ficaram aqui registadas algumas das vossas diferenças relativamente à vossa experiência política e pessoal. Vamos avançar para... Vamos responder ao que acaba de ser dito. Fernando Nobre... Mas eu vou avançar exatamente para uma outra dimensão. Os portugueses conhecem a minha palavra de honra e a minha frontalidade. Fernando Nobre, falemos das relações, das chamadas relações institucionais entre o Presidente da República e o Governo.
tem dito que uma das saídas para a crise, do seu ponto de vista, é a formação de um governo de coligação entre os dois principais partidos ou até com um terceiro partido. Qual é exatamente o seu ponto? Como é que acha que o Presidente da República pode contribuir para que o país saia da crise em que está? Na medida do possível, se eu for eleito Presidente da República, como espero e como será, eu farei tudo para não dar posse a governos minoritários. Exercerei todos os meus poderes explícitos e implícitos da minha função para, em diálogo com a pessoa que vem digitar para Primeiro-Ministro e em diálogo com os líderes de todos os partidos, tentar obter a maior coligação possível que dê sustentabilidade e garantia de um governo estável para Portugal. Acha que esse governo devia ser constituído por que forças partidárias? Por todas que entendessem pôr os interesses superiores da nossa nação acima dos seus interesses pessoais e dos seus calendários eleitorais. Acha que isso é viável em Portugal? E é por isso que eu estarei numa posição ímpar. Repare, eu não estou aqui para representar nenhum clube, porque se me permite uma imagem de futebol, eu nunca participei em nenhum campeonato. Eu vou perfeitamente isento, de mãos livres, para Belém, para falar aos portugueses, a todos os líderes partidários, da mesma maneira. E já agora que invocou o 25 de Abril, permita que eu lhe diga, eu nasci numa província ultramarina portuguesa. Eu saí do território nacional com 12 anos. E quando se deu o 25 de Abril, meu caro senhor, eu estava em Bruxelas a acabar o meu curso de medicina. E eu não via Portugal até então, e tinha o direito de vir, porque tinha a reserva militar que me dava o acesso a Portugal. E eu só vim a Portugal, a primeira vez Portugal continental, no verão de 1975, porque eu não tinha a garantia, quando eu passasse a fronteira de Portugal, que eu não seria preso. Porque como estudante universitário em Bruxelas, eu nunca me coibi de dizer aquilo que penso. Os portugueses conhecem-me. Eu sou um homem frontal, direto. Eu não tenho medo. A minha vida, se a sua fala por si, a minha também fala por mim. Eu tenho uma vida de confronto com muitos problemas. Sabe, por exemplo, não é qualquer um que esteve em Beirute em 1982. Eu estive em Beirute em 1982. Doutor Fernando, mais do que a teoria, são factos. A essa sua experiência de vida. Porque a teorização é muito fácil. Eu, mais do que teoria e mais do que filosofia, ou mais do que retórica, eu